Oi pessoal, tudo bem? Então vamos começar a primeira aula de fato de Cosmologia 2 e é uma aula meio estranha, já vou avisar você que essa é uma aula meio estranha. Eu chamei de Nascimento da Física Moderna, mas nem esse título é bom, talvez eu tivesse procurado um título melhor, alguma coisa como Elementos da Física Moderna, Ideias Centrais da Física Moderna. O que eu quero nessa aula não é ensinar física moderna para você. O que eu quero nessa aula é resgatar alguns conceitos de física moderna que provavelmente você já deve até conhecer, tá? Mas eu quero trazer para essa aula para poder, digamos assim, ter como ponto de referência, ponto de apoio, uma âncora, esses conceitos estarem em algum local desse curso, porque vai que algumas pessoas não conhecem esses conceitos ou não conhecem bem, então eu quis trazer esses conceitos em algum momento e trouxe aqui. São conceitos importantes para a cosmologia, bem naquela linha do que o George Ellis dizia, né, que a cosmologia se tornou uma ciência séria quando ela uniu a física atômica e nuclear a toda a questão gravitacional, que já tinha sido elaborada antes. Essa união, ela aconteceu no, digamos assim, no framework, no paradigma da física moderna. E algumas ideias de física moderna são centrais para entender como isso aconteceu. E são essas ideias que eu quis trazer aqui para vocês. São ideias que, como eu disse, provavelmente muitos de vocês já conhecem bem. Quem já fez aí uma disciplina de estrutura da matéria, por exemplo, já inclusive trabalhou com essas ideias matematicamente. Mas é importante estar aqui, tá? De qualquer forma, se você já conhece bem física moderna, eu te diria o seguinte, dá uma repassada ao menos nos slides, talvez você não queira assistir a aula inteira, perda de tempo. Se você tiver tempo, eu acho bom, talvez eu diga alguma coisa aqui que seja novidade para você, ou tenha esquecido, mas ao menos dá uma repassada nos slides, tá? O que eu quero discutir aqui são 3 teorias fundamentais para entender a mecânica, a cosmologia que a gente quer discutir nesse curso. Uma noçãozinha do básico de mecânica estatística, algumas noções importantes para a Cosmologia 2, uma noçãozinha de teoria eletromagnética e, por fim, uma noçãozinha de física quântica, tá? Então, e depois eu vou dizer como essas 3 teorias elas se relacionam umas com as outras aí e como que a gente vai usar isso na cosmologia. Vamos lá, então. Mecânica estatística. Bom, a ideia central da mecânica estatística dá para entender com o modelo de gás ideal, tá? Já é o suficiente para o que eu quero desenvolver nesse curso. É claro que mecânica estatística por si só é uma área da física, é imensa. Mas nesse curso eu quero que você entenda o seguinte, que há partículas, não precisa ser um gás ideal, podem ser partículas, prótons, elétrons, fótons, partículas se deslocando num certo local, com velocidade, uma distribuição de velocidades aí. Então elas não têm todas a mesma velocidade, como você vê aqui nesse slide, tem partículas mais rápidas e partículas mais lentas. Cada partícula tem uma velocidade específica, e esse deslocamento é tridimensional. A gente até viu um pouquinho disso em Cosmologia 1, né? Uma caixa de partículas lá para desenvolver a equação de estado delas. Quem fez um tratamento muito interessante disso aí, e vários outros físicos também trabalharam nesse aspecto, foi o Boltzmann, tá? Então o Boltzmann, ele mostrou, né, como é possível relacionar a energia cinética média das partículas com a pressão e o volume do gás. Ele ligou aqui mecânica com termodinâmica. É o que a gente está querendo fazer em Cosmologia 2, né? Então aqui é o primeiro passo para fazer isso que a gente quer fazer, ligar a mecânica com termodinâmica, porque as partículas estão se movimentando, a gente consegue descrever a energia média e com isso relacionar essas duas propriedades termodinâmicas, pressão e volume, tá? E relaciona isso com a temperatura do gás, e isso que é mais interessante, ó. Então você tem essas duas equações, pressão vezes volume é igual a isso daqui, pressão vezes volume é igual a isso daqui. Então daqui você saca direto que a temperatura está diretamente relacionada com a energia cinética média das partículas nessa caixa, tá? Então, se o universo, na sua expansão, muda de temperatura, isso tem um reflexo direto sobre a energia das partículas do universo. Essa é a primeira consequência direta que a gente tira em Cosmologia 2.
Então é muito necessário entender isso daqui, né, dessa dinâmica do gás ideal, para poder entender o que a gente quer falar de cosmologia 2, tá? A distribuição de energia, porque aqui só estou relacionando temperatura com energia média, energia cinética média. Mas o Boltzmann foi além disso, tá? Ele conseguiu descrever que a distribuição de energia, ou seja, quantas partículas eu tenho com uma energia X, quantas partículas eu tenho com energia Y, quantas partículas eu tenho com energia Z, a distribuição de energia é dada por uma expressão como essa, tá? Então, uma energia dividido pelo kT. Então, você tem de um lado a energia térmica, a energia de movimento, ou qualquer outra energia, a gente já vai ver que isso vale para outras energias, e tem a distribuição de temperatura aqui do sistema, tá? Então, a distribuição de energia é dada por isso daqui. Você pode converter isso numa distribuição de velocidades depois, qualquer disciplina de mecânica estatística, em qualquer disciplina de mecânica estatística, isso aqui é trabalhado de maneira formal e muito bonito, inclusive, tá? Então essas são as duas ideias que eu queria trazer para vocês. Temperatura está relacionada com distribuição média, com energia cinética média, e há como descrever uma distribuição de energias. E quando a gente fala de equilíbrio térmico, que é um tema central na termodinâmica, do ponto de vista da mecânica estatística, acontece o seguinte: equilíbrio térmico acontece quando eu tenho os gás, né? O gás aqui, olha, ele já não muda mais a distribuição de velocidades das partículas. Não é que as partículas tenham todas a mesma velocidade, isso não vai acontecer. Mesmo que num instante vamos imaginar, mesmo que num instante elas tivessem todas a mesma velocidade, num processo de colisão em que elas batem frontalmente ou, né, batem num certo ângulo, já mudaria a velocidade do par. É só você brincar um pouquinho com a lei de colisão lá, usando mecânica newtoniana, você vai ver. Impossível. Impossível uma caixa com partículas, todas as partículas terem a mesma velocidade, se a velocidade só depende das colisões delas. Vai haver uma distribuição, e é justamente por causa dessa lei mecânica que a gente consegue, inclusive, determinar essa distribuição, tá? Então, se eu tiver duas caixas com partículas diferentes, como está aqui, um reservatório fechado, eu posso dizer que há equilíbrio térmico aqui, sim, tá? Quando já não muda mais a distribuição de velocidades aqui. Agora, se eu abrir essa caixa, né, digamos assim, eu abro esse registro e consigo passar todas essas partículas para cá, ou meio a meio, tanto faz, aqui eu botei abrindo o registro, né, a gente vai ter dois grupos de partículas aqui dentro dessa caixa. E aí a gente pode ter duas situações extremas diferentes, que são muito importantes, porque a gente vai falar em cosmologia agora, tá? Então a partir de aqui, a partir dessa ideia, a gente vai trabalhar muitas coisas em cosmologia 2. Pode acontecer duas coisas diferentes. Primeiro, se as partículas interagirem umas com as outras, elas vão entrar em equilíbrio térmico. Então, se, por exemplo, elas conseguem colidir umas com as outras, digamos que as partículas pequenininhas, as bolinhas pequenininhas, colidem com as grandes. Elas vão transferir energia uma da outra, de um sistema para o outro. E se eu esperar um tempo, elas vão atingir um equilíbrio térmico, uma certa distribuição, tá? Quanto tempo eu tenho que esperar? Vai depender exatamente da interação. Com que frequência elas interagem, tá? Então, se elas interagirem fortemente, o equilíbrio térmico acontece rápido. Se elas interagirem fracamente, ele demora para acontecer. E se elas não interagirem, ele jamais acontece. E isso é importante, porque aí então a gente tem uma situação interessante, que eu posso ter um sistema físico que as partículas interagem, eu mudo alguma coisa no sistema físico e elas param de interagir. E de fato isso acontece no universo. No começo, o universo é muito denso, então as partículas, fótons, elétrons, prótons, todas interagem umas com as outras. Depois o universo expande, muda a característica do universo e algumas partículas param de interagir umas com as outras, tá? A gente vai falar bastante disso mais para frente. E nesse momento, essas partículas, elas se desacoplam. A gente disse que elas desacoplam, elas param de interagir, não há mais, o que acontece com um grupo de partículas não interfere mais no outro. É como se uma fosse um fantasma, uma para outra, tá?
Então, nesse momento em que há esse desacoplamento, não há mais a interação, não existe mais a necessidade de equilíbrio térmico. Ainda que naquele momento elas estejam em equilíbrio térmico, porque desacoplou ali, né? Se daqui para frente alguma coisa fizer um desses sistemas mudar a sua energia, o outro não vai sentir nada. E isso aconteceu no universo na expansão. Tá? E é por isso que eu estou querendo trazer essa ideia aqui para vocês. Então guarda essa ideia em algum lugar da cachola aí, tá? Guarda anotadinho esse tema aqui importante dessa aula, porque isso daqui vai ser retomado mais para frente nas aulas de cosmologia. Estatística é isso. O que eu quero trazer de importante da teoria eletromagnética no âmbito da cosmologia? A ideia de campo. Tá? A ideia de campo na teoria eletromagnética é muito importante para a cosmologia. Então, os campos têm uma longa história, uma longa e bela história na física, o nascimento da ideia de campo e a aplicação de ideia de campo dentro da física. Começou com o Faraday, tá? Você pode pegar alguns livros de história da física para ler sobre isso. Eu recomendo, é muito legal a história de como a ideia de campo foi ganhando força, parece piadinha, porque campo tem tudo a ver com força, foi ganhando força dentro da física, tá? Mas o Faraday dizia o seguinte, não existe interação à distância, como o Newton pensava, né? O Newton pensava, tem um planeta e tem o Sol, e eles interagem à distância e instantaneamente. O Faraday disse, não, isso não existe. O que tem é um campo. A partícula, ela gera um campo e ela sofre a ação do campo. Então, por exemplo, duas cargas elétricas, né, elas iguais, elas se repelem porque os campos têm essa distribuição. Quem já fez teoria eletromagnética sabe que a partir dessa distribuição de campo, a gente consegue calcular a força que uma partícula teste sentiria aqui. Duas cargas iguais se atraem porque o campo tem essa distribuição aqui, né? As linhas saem de uma e terminam em outra. Eu não quero discutir campo eletromagnético aqui, porque não é objetivo virar um curso de teoria eletromagnética. Eu quero só que você saiba que essa ideia de campo aqui é muito forte. Por que é muito forte? Na história da física é muito forte porque ela quebra aquela ideia ruim, realmente desconfortável do Newton, de que a interação acontece instantaneamente e à distância, e passa para um mecanismo que faz a interação acontecer. A gente entende a interação a partir de uma realidade física, que é o campo eletromagnético. Se ele tem ou não realidade física é outra discussão super interessante dentro da epistemologia, dentro da ciência da física, né? Mas também não vale aqui dentro da cosmologia, mas se o campo é real ou não é outra história, tá? Mas a ideia de campo eletromagnético do Faraday naturalmente virou campo gravitacional para a teoria da gravidade e campos de toda a natureza dentro da física, tá? Os físicos realmente levaram a ideia à frente. Mas não foi só porque o Faraday teve uma ideia bonita que a gente desenha, é porque a ideia do Faraday ela pôde se tornar matemática através da cabeça desse outro sujeito fenomenal que é o Maxwell, que aliás trabalhou muito com mecânica estatística também. Quem já sabe um pouco de física sabe que o Maxwell procedeu à primeira grande unificação da física, né? De unificar duas forças diferentes. O Newton unificou a teoria, a gravidade com o movimento dos corpos. Unificou, sim, é verdade, a teoria da gravitação universal quer dizer isso e tal. Mas assim, para valer mesmo, eu diria que o Maxwell unificou, porque o Maxwell unificou duas coisas que realmente eram vistas como distintas, que era a força elétrica e a força magnética. Eram pensadas como duas forças, eram entendidas como duas forças. O que o Newton fez, ele mostrou que o movimento dos planetas pode ser explicado pela força da gravidade, tá? Assim como a gravidade aqui na Terra. Não é que as pessoas achassem, né, tem uma outra força lá e tal. Não, ele explicou, mas eles não viam como duas forças, não havia essa visão clara, dá duas forças. E aí alguém diz, é a mesma coisa. Não, é diferente. A abordagem do Maxwell aqui é diferente. Tem força elétrica e tem força magnética. Antes do Maxwell teve outros, é evidente, né? Todo mundo que estudou eletromagnetismo sabe da existência do Ampère, do Faraday, um monte de gente aí que trabalhou. Estou simplificando aqui nesse curso, é óbvio que eu estou simplificando, né? Mas o Maxwell unificou. E ele unificou exatamente usando a ideia de campo.
tá? Exatamente usando a ideia de campo, e montou as equações de Maxwell. E mostrou que campo elétrico e campo magnético se relacionam. Olha essa equaçãozinha aqui, ó. Uma variação no tempo do campo magnético resulta numa variação espacial do campo elétrico. E vice-versa, uma variação no tempo do campo elétrico, uma variação no espaço do campo magnético, né? Esse termo aqui também, né, de corrente induzida e tal, essas coisas todas vocês já viram, quem fez eletromagnetismo, né? Aquele experimento bem legalzinho lá do capacitor e tal, vocês já viram isso daí, tá? Corrente de deslocamento, não corrente induzida. Mas então o que eu quero dizer é o seguinte, quem contribuiu para esse paradigma de campo entrar dentro da física foi o Maxwell. E ele contribuiu com uma outra ideia aqui, unificação. A partir dessa ideia de campo, unificação, os físicos ficaram obcecados em unificar as leis físicas. Se eu posso unificar a força elétrica com a força magnética, não tem como eu botar uma força gravitacional aí também? E depois outras forças que a gente conhecia, né? Não tem como eu fazer essa unificação? De fato tem, e de fato foi feita em alguns casos, tá? A primeira força eletromagnética, aí já uso um nome unificado, em vez de força elétrica e força magnética, força eletromagnética, com a força nuclear fraca. Um dos grandes sucessos do Maxwell, e que tem muita importância dentro da cosmologia, foi mostrar que a luz, ela na verdade é uma oscilação de um campo elétrico e um campo magnético, tá? Então você pode pegar essas equações de Maxwell e mostrar, através de uma teoria de perturbação, que você gera uma onda eletromagnética e essa onda vai se propagar com essa velocidade dada pelos parâmetros de permissividade elétrico e magnético aqui no vácuo, né? Que estão na equação de Maxwell, e vai ser essa velocidade, e essa velocidade é exatamente a velocidade da luz. Então, Maxwell mostrou que a luz é uma onda eletromagnética e que se propagava no vácuo, não precisava de meio, porque aqui não tem meio, tá? Essas equações são para o campo elétrico e o campo magnético no vácuo, ele existe no vácuo. Agora, que o campo elétrico e o campo magnético existam no vácuo é uma coisa, porque talvez eles nem fossem reais, fossem só um artifício matemático. Então, eles existirem no vácuo não é um problema muito grave assim para a física, se você nem sequer está convencido que eles existem mesmo, né? Agora, quando você diz que uma coisa que você mede muito bem, que é luz, se propaga no vácuo como uma onda elétrica e magnética, aí a coisa muda de figura, porque deixou de ser um puro artifício matemático, a ideia de campo, para explicar algo que é do nosso dia a dia, a luz, tá? Então, isso daqui, e depois as consequências que saíram daqui, né, como todos sabem, né, Maxwell publicou a teoria dele lá por volta de 1868, né, e logo depois ali, uns 20, 30, nem 30 anos depois, 1888, se eu não estou enganado, o Hertz conseguiu produzir ondas eletromagnéticas usando as ideias aí do Maxwell. E aí, a partir daí, então, ficou super comprovado isso daí. Então, a gente apareceu com dois grandes problemas. Esses campos existem, né? Os físicos começaram a acreditar na existência desses campos, embora isso não tenha sido uma prova definitiva. Esse é um outro aspecto aí que você pode se aprofundar na história da filosofia da física, né? Não é uma prova definitiva da existência de campos ainda. Mas, e a ideia de vácuo, porque uma onda se propagar no vácuo é uma coisa que fere toda a noção de onda para os físicos. A onda sempre foi uma variação de um parâmetro do meio, em geral densidade, como uma onda sonora, tá? Então, o que é uma onda que não precisa de meio para se propagar? Ninguém sabia. Isso fez os físicos se preocuparem muito com a ideia de vácuo. E como você sabe, a ideia de vácuo ela é muito importante dentro da mecânica quântica, né? Dentro da mecânica quântica, e aí tem tudo a ver com a cosmologia agora, dentro da mecânica quântica não existe um vácuo verdadeiro mesmo, né? Vácuo, ou seja, não há nada, né? Num ponto do espaço e do tempo. Não há matéria, não há energia, não há ondas eletromagnéticas, não há nada. Na mecânica quântica sempre existe um nível mínimo de energia para o vácuo,
E desse nível mínimo de energia podem surgir outras coisas, podem surgir ondas, podem surgir partículas, etc. E aí isso é importante dentro da cosmologia, porque a ideia da cosmologia é que o universo, né, era mais contraído, era mais quente. Chega um ponto que ele era tão quente que não era possível existir partículas e ondas de maneira consistente ali. Elas surgiam e desapareciam. Eu vou explicar isso melhor nas próximas aulas. Então era uma espécie de universo super quente, onde essas coisas surgiam e desapareciam. Então tem tudo a ver com a mecânica quântica, a ideia de vácuo, etc. De novo, para entender isso a fundo, você precisa entender esse ferramental matemático de todas essas teorias aí, e poder trabalhar com isso. Não é bem objetivo aqui, tá? Então, deu muito pano para manga esse negócio de vácuo, de onda se propagando no vácuo, etc. A física quântica, que eu falava para vocês, é o terceiro aspecto importante que eu quero trazer nessa aula, bem rápida, né? Uma aula bem qualitativa, né? Totalmente qualitativa, para digamos assim, poder ter os elementos necessários para a gente falar em Cosmologia 2. Da física quântica, o que eu quero destacar é a união que a física quântica fez, né? Ela surgiu, né? Unificando dois fenômenos também. Também unificou dois fenômenos, que é o fenômeno térmico, matéria quente, e o fenômeno luminoso. Matéria quente emite luz. É o que você está vendo aqui. Você está vendo aí, olha, um rio de lava e a pedra quente emitindo luz. Então a mecânica quântica, ela surgiu tentando resolver esse problema físico super importante para a gente em cosmologia. Eles não estavam pensando em cosmologia, né? Claro que não. Mas para a gente em cosmologia é super importante, especialmente em Cosmologia 2. Porque em Cosmologia 2 a gente vai estar tratando da radiação cósmica de fundo e do surgimento da matéria. E como essas duas coisas estão conectadas. E só dá para entender a conexão dessas duas coisas a partir dessa ideia aqui de a radiação térmica, tá? Radiação de corpo negro. Você deve ter visto radiação de corpo negro, você já estudou física moderna, com certeza, com explicações bem mais detalhadas e mais didáticas e mais interessantes que a minha aqui, tá? Eu, como eu disse já várias vezes, só quero resgatar alguns conceitos com vocês. Um conceito importante é justamente aquele fator de Boltzmann que a gente tinha visto antes na mecânica estatística, quando eu resgatei alguns elementos de mecânica estatística. E o fator de Boltzmann lá estava ligado à energia cinética. Mas a energia cinética não precisa ser a única forma de energia. Eu posso trabalhar a ideia de fator de Boltzmann com mudança de estados de energia do meu sistema, seja qual for a forma que essa energia está dentro do meu sistema. Então pensa, eu tenho um sistema num estado de energia 1 e ele sofre uma transição para um estado de energia 2. Aqui não importa o tempo, só importa estado, né? Estado de energia 1, estado de energia 2. Ele sofreu uma transição. Nessa transição, ele vai irradiar energia na forma de luz, tá? E o fator de Boltzmann é que determina qual é a probabilidade, né, de acontecer uma transição aqui de um estado para outro, através dessa equação. Então essa transição não acontece de qualquer jeito, precisa ter há uma probabilidade disso aqui acontecer, tá? Então, essa probabilidade vai dar fruto a uma distribuição de probabilidade daquele fenômeno que a gente está estudando. Como é que isso dá fruto? Aí você tem que estudar mecânica estatística a fundo aqui para deduzir, tá? Os livros de mecânica quântica fazem a dedução da chamada lei de Planck, que ela basicamente é uma lei que explica o seguinte, que para um corpo aquecido vai emitir luz, mas ele emite luz não em todos os comprimentos de onda, não em todas as frequências, mas numa frequência principal e perto dela, tá? Então como é que ele emite luz? Aqui tem esse gráfico bastante famoso, com certeza você já viu por aí. Vamos pegar essa curva azul aqui, ó. Essa curva azul é a distribuição de luz, a intensidade de luz em função do comprimento de onda para um corpo que está a 5.000 Kelvin. Então esse corpo vai emitir praticamente nada de luz lá em 250 nanômetros para menos, 200 nanômetros para menos, e muito pouco para 2.000 nanômetros para mais. O máximo de luz que ele vai emitir vai ser em torno aqui, ó, de 600 nanômetros, né? Aqui o máximo dele.
Você pode ver aqui. Essa distribuição aqui é o chamado espectro de corpo negro e é dada pela lei de distribuição de Planck. Tá? A gente não precisa entrar nos detalhes da lei de distribuição de Planck aqui ainda, tá? O que precisar ao longo do curso a gente vai abrir, mas não precisa muita coisa nesse curso. E esse máximo, ele corresponde, para cada temperatura tem um máximo diferente. Então, se o corpo tiver 4.500 Kelvin, esse máximo vai estar mais para a direita um pouquinho. Essa mudança da posição do máximo, que aqui está marcada como essa linha marrom pontilhada, passando pelo pico aqui, né? É a chamada lei de Wien. Então, a gente consegue calcular, e isso aqui vai ser importante na cosmologia, daí. Isso aqui a gente consegue calcular qual é o comprimento de onda da luz emitida para uma dada temperatura daquele sistema. Né? Então você pode pensar na lava um sistema de partículas com uma certa temperatura que vai emitir luz. Qual vai ser a frequência em que ele mais vai emitir luz? Eu consigo saber pela lei de Wien. Então eu consigo, sabendo a temperatura da lava, saber a frequência que emite mais luz. Ou o contrário. Se eu meço o comprimento de onda onde está emitindo mais luz, eu consigo calcular a temperatura daquele sistema, assim que a gente calcula a temperatura das estrelas, tá? Você fez astrofísica geral, eu já expliquei lá em astrofísica geral como é que a gente mede a temperatura das estrelas, tá? Aqui eu coloquei ver o programa 02.py, né? Esse é um programinha de Python bem simplesinho, só para gerar aquele gráfico, tá? Então a gente pode rodar ele aqui. Ele vai gerar aquele gráfico que está no slide, tá? Exatamente isso. Esse programa eu vou deixar aqui para vocês, deixa eu abrir aqui para vocês verem, aumentar a fonte. Eu vou deixar esse programa aqui com vocês, ó. Ele não tem nada de muito elaborado, tá? Eu até, ó, esqueci ainda de... Estou aqui com Cosmologia 1 ainda, ó, esqueci. Vou corrigir ao vivo aqui. Programa 02, Cosmologia 2 já, né? Eu copiei o cabeçalho dos programas lá, né? O que tem nesse programa aqui, ó? Uma função que calcula o espectro de corpo negro é aquela equação que a gente tem aqui, a equação de Planck, só fazendo umas conversões de unidade, coisa assim, né? Eu peguei a velocidade da luz no vácuo, constante de Planck, constante de Boltzmann, e estou convertendo para umas unidades apropriadas aqui para aparecer umas unidades decentes aqui embaixo, senão vai aparecer sistema internacional, metros, né? E o correto aqui seria nanômetros, tá? Também estou convertendo a irradiância aqui para uma unidade decente que fique razoável aqui, tá? Então, quilowatts por esteroradiano por metro quadrado. A lei de Wien é essa lei que aparece como pontilhadazinha marrom aqui. Então eu também coloco ela já nas unidades adequadas para o gráfico que eu estou fazendo, que é só mexer em unidades. E aí eu faço o gráfico mesmo, tá? Então eu calculo aqui vários comprimentos de onda, de 100 até 1000, né? Até 10.000, até 2.000 nanômetros. Aí para várias temperaturas aqui, começando em 5.000 e diminuindo até 2.500, faço o gráfico aqui, essas curvas coloridas. E depois a linha pontilhada com a lei de Wien. E mando fazer o gráfico de tudo isso, tá? É só isso que está nesse programa, para você ver como que a gente poderia implementar essa lei de Planck ali, tá? Para essa aula tá suficiente, se quiser brincar um pouquinho com esse programa que eu vou deixar para você, tá? Então tá bom. Qual é a grande ideia aqui, através da quantização de Planck que a gente diz, né? Além de poder unificar de maneira correta essa questão da térmica com com a ótica, tá? Com a termodinâmica e ótica, veja que ele conectou, né? Termodinâmica e ótica. Muito interessante. Então, além de fazer essa unificação entre a termodinâmica e a ótica, o Planck lançou uma ideia aqui que lançou as bases da física moderna, né? Eu ia dizer quebrou as bases da física clássica, mas não é isso, né? Não vamos olhar de uma maneira negativa. Ela, mais que quebrar as bases da física clássica, ela supera a física clássica com uma nova física extraordinária. Então, o Planck lançou a seguinte ideia: supondo que naquele corpo, né, um corpo que ele estudava a distribuição, havia uma quantização. Que corpo que ele estudava? Acontece o seguinte: se você vai estudar lava, você vai precisar
entrar aqui nos detalhes físico-químicos da lava. Aí você deduziu como é que acontece na lava. Depois você vai estudar uma barra de ferro, tem que estudar as propriedades do ferro. Aí você vai estudar uma estrela, que é o que a gente estuda, tem que estudar a estrela. Então, os físicos trabalham com modelos idealizados, você já percebeu bem isso aí, né? Então, o Planck, ele trabalhou com um modelo idealizado de corpo, um corpo perfeito. Um corpo perfeito no seguinte sentido, ele é um corpo negro. Ele absorve toda a energia que incide sobre ele, mas ele, por isso ele é negro, tá? Ele absorve tudo, né? Nada reflete, nada sai. Então, se refletir uma luz azul é absorvida, uma luz branca, uma luz amarela é absorvida, tudo é absorvido. E ele emite só por um pequeno orifício aqui, tá? Então sai luz aqui, não sai mais luz por nenhum outro lugar, tudo é absorvido. Isso é um corpo negro, um corpo idealizado, tá? Então, o que acontece no corpo negro é que a emissão e a absorção não dependem das propriedades físicas, físico-químicas desse corpo negro. É uma matéria idealizada, o corpo negro. E o Planck disse o seguinte, o corpo negro ele pode ser pensado como uma caixa, né? Os físicos já pensavam o corpo negro como uma caixa, e a radiação é o seguinte, essa caixa vai ter uma certa temperatura. E dentro dessa caixa vão existir ondas eletromagnéticas. E essas ondas eletromagnéticas vão ter uma certa energia. E o que o Planck calculou aqui foi a distribuição de energia dessas ondas eletromagnéticas. Você pode pensar assim, a intensidade como energia. Então ele disse, olha, a distribuição de energia é essa daqui. E a gente encontra essa distribuição de energia assumindo o seguinte, que essas ondas eletromagnéticas não têm qualquer intensidade de energia. Que as ondas eletromagnéticas têm uma energia que depende da frequência delas, ou do comprimento de onda, como está aqui. Então é o seguinte, a energia depende da frequência da onda. Uma onda com frequência baixa, como essa daqui, ou comprimento de onda grande, tem energia baixa. Uma onda com frequência alta, ou comprimento de onda curto, tem energia alta. Frequência alta, frequência baixa, energia baixa. Isso é completamente diferente do que a física pensava até então, tá? Por isso que é chamado de quantização de Planck. Isso aconteceu em 1900. Porque até então a física pensava que a energia da onda, porque é assim que acontece com as ondas mecânicas, que a energia da onda eletromagnética, ela estava associada à intensidade da onda eletromagnética. Quanto mais energia, mais intensa. E eu podia ter duas ondas, né, com a mesma energia. Mas o Planck disse não, a intensidade que a gente mede, na verdade é a sobreposição de várias ondas. Tá? Então acontece o seguinte, a energia, existem ondas como entes individuais ali dentro. E a energia de cada um desses entes é dada pela frequência. Se eu meço muita intensidade de luz num certo comprimento de onda, numa certa frequência, é porque há muitas ondas ali. Olha só que interessante. A física antes pensava na onda como um todo dentro daquela caixa. A onda permeava, a onda era uma coisa dentro daquela caixa. Podia ter uma onda de comprimento 100 nanômetros e uma onda de comprimento de 1000 nanômetros. Duas ondas, dois comprimentos diferentes, que não interagiam, tá? Cada uma delas estava lá, existindo, sem interagir, um princípio fundamental também das ondas aí. O princípio da não interferência. Mas o Planck disse não, a onda é um ente, há uma onda, e se eu meço muita intensidade é porque há várias ondinhas que juntas formam aquilo que eu estou medindo. E cada ondinha tem uma energia que depende da sua frequência. Então, se eu por acaso medir que a intensidade da onda de 100 nanômetros é igual à intensidade da onda de 1000 nanômetros, não é porque as duas têm a mesma amplitude. Não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que eu tenho muito mais ondas com frequência baixa, de forma que, quando eu somo todas elas, dá a mesma energia que eu meço nas ondas de frequência alta. Mas, individualmente, cada uma delas tem energia diferente. Parece uma ideia, não muda muita coisa, parece que é só uma outra forma de explicar, mas muda tudo. Muda tudo, porque agora cada onda é um ente. Cada onda é um pedacinho, é uma realidade própria. A onda não é mais uma coisa só dentro da caixa. Tanto é assim que um cara que vocês conhecem bem, chamado Einstein, pegou essa ideia e disse, opa, então agora existem várias ondículas,
vários pacotes de onda, essas ondículas, elas podem ser pensadas como uma partícula de luz. Porque antes do Maxwell, antes do Einstein, antes do Planck, bem antes, na época do Newton, existia uma discussão sobre a natureza da luz. A luz é uma partícula ou a luz é uma onda? Então, o Newton defendia que a luz era uma partícula. E outros físicos, né, como o Huygens e outros físicos franceses, o Newton era inglês, né, defendiam que a luz era uma onda, e o Newton achava que era uma partícula. A física newtoniana toda era baseada na ideia de partículas, de colisões, de movimentos de corpos, né? E os físicos franceses desenvolveram toda a ondulatória. Eles acabaram ganhando a questão, uma questão histórica interessante também, que eu não vou querer desenvolver aqui, mas tem a ver com poder explicar difração direito e outros fenômenos ópticos direito que a física newtoniana não consegue explicar bem, tá? A física newtoniana, a ótica newtoniana, a física newtoniana é maravilhosa, mas a ótica newtoniana, a luz é uma partícula, não se dava bem, tá? O Einstein, olhando essa ideia aqui do Planck, do corpo negro, e vendo que então a onda era um ente, uma realidade separada, que você podia somar todas, disse, olha, isso aí me parece muito Newton, isso aí tem tudo a ver com Newton. Porque o Newton pensava que a onda era uma partícula, que a luz era feita de partículas de luz. E o que o Planck está dizendo aqui, nada mais é que a frequência, que é a cor, determina a energia dessas partículas. Então eu tenho partículas de luz azul, são mais energéticas, por serem azuis. Partículas de luz verde são menos energéticas, por serem verdes. E eu consigo relacionar a energia com a frequência e com a cor. Tá vendo só? Como uma ideia, às vezes, que parece simples, se desenvolve como algo sofisticado. Só que o Einstein não ficou só nessa ideia. Na verdade, o Einstein pegou isso para explicar um fenômeno, o efeito fotoelétrico, que ele ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1921, inclusive pelo efeito fotoelétrico. Ele fez essa explicação em 1905, publicou um artigo em 1905, ano miraculoso do Einstein, em que ele disse o seguinte, olha, tem um efeito que está acontecendo e que ninguém consegue explicar com a teoria eletromagnética clássica. Eu vou falar muito rápido aqui, você acha no YouTube vídeos maravilhosos explicando o efeito fotoelétrico. Eu não quero, de novo, tornar isso uma aula de efeito fotoelétrico, eu só quero trazer contextos históricos e ideias centrais. Mas o Einstein basicamente mostrou que se você considera a luz, isso aqui já se sabia, se você considera a luz uma onda e a intensidade da onda é determinada pela amplitude dela, então você não consegue explicar como é que um metal que tem núcleos e elétrons soltos, quando irradiado por uma luz ultravioleta, emite elétrons, mas quando irradiado por uma luz infravermelha, não emite elétrons. Porque se a intensidade da luz depende só da sua amplitude, a ideia básica é a seguinte, se eu ilumino o metal com uma luz ultravioleta, eu arranco elétrons. Se eu ilumino com luz infravermelha, eu também devo arrancar elétrons. Se as duas têm a mesma intensidade, o que está mudando aqui? A intensidade vai fazer os elétrons saírem, tá? Vai tirar os elétrons do metal. No efeito fotoelétrico acontece isso, eu pego uma chapa de metal, ilumino com luz e às vezes eu arranco elétron quando a luz é energética, quando a luz não é energética eu não arranco elétrons. E os físicos não conseguiam explicar o efeito fotoelétrico. E o Einstein disse, olha, com essa ideia do Planck, voltando para a ótica newtoniana, a gente consegue explicar o efeito fotoelétrico muito fácil. Porque quer dizer o seguinte, que a luz é uma partícula, e se a luz infravermelha é uma partícula com menos energia, então ela não tem energia suficiente para arrancar um elétron aqui desse sistema. Mas se a luz é ultravioleta, ela tem bastante energia para arrancar o elétron desse sistema. E os cálculos do Einstein bateram, né? Essa ideia aqui do Einstein bateu certinho com os resultados experimentais. São vários experimentos que podem ser feitos aqui no efeito fotoelétrico, e como eu disse, você acha vídeos incríveis no YouTube, até se alguém estiver assistindo aí essa aula e quiser colocar pra gente aí um vídeo nos comentários, eu agradeço, tá? Um vídeo desses bons aí. Mas a ideia importante, que é o que eu não quero perder o foco aqui, é essa. O Einstein recuperou a ideia do Newton de que a luz era composta de partículas. Interessante, né? Parece um pedido de desculpas, né? Porque o Einstein, ele mostrou que a teoria da gravitação do Newton estava errada e propôs a teoria da relatividade geral, né?
Então parece um pedido de desculpas. Na verdade, não é bem um pedido de desculpas, porque historicamente o Einstein primeiro resgatou o Newton com o efeito fotoelétrico de 1905 e depois bateu no Newton, porque a teoria da relatividade geral é depois, 1915, 10 anos depois, né? E o Einstein, de novo, a teoria da relatividade geral, é só um parênteses histórico, espero que você não se perca aqui, mas a teoria da relatividade geral, ela nasceu de um problema do Newton, que o Newton sabia que a inércia era um cavalo de Troia dentro da teoria mecânica dele, né? E o Einstein disse, eu vou me livrar desse cavalo de Troia, vou tirar essa inércia da teoria na mecânica newtoniana, usando a teoria da relatividade, e nasceu a teoria da relatividade geral, tá? Então, interessante essa relação entre Einstein e Newton. Os dois têm um ano miraculoso, né? O Newton em 1666, o Einstein em 1905, em que publicaram uma série de experimentos. Os dois tinham uma maneira nova e diferente de ver a física. O Newton colocando o cálculo na física, o Einstein através dos seus famosos experimentos mentais, né, e de uma física simples. O Einstein sempre partia de uma física simples, etc. Daria para dar uma aula sobre história da física fazendo um paralelo Newton-Einstein, não é o que eu quero fazer aqui. Vamos voltar para a cosmologia 2. Então o Einstein mostrou que a luz é uma partícula. Agora, se a luz é uma partícula, gente, se a luz é uma partícula, mas o Maxwell mostrou que a luz era uma onda, então a gente agora fez uma grande unificação na física. E de fato, logo depois disso, do Einstein propor que a luz era uma partícula, né, entra o de Broglie, a mecânica quântica, a gente passou a entender que a matéria é dual. A matéria é onda e a partícula. E a gente pode pensar que a matéria interage através de partículas. Aí o fóton aqui, olha, um elétron, ele é desviado por outro elétron, porque em algum instante um dos elétrons, né, emite um fóton aqui, recebendo em outro elétron, tá? Então houve uma grande unificação, um casamento entre ideias centrais da física. A física moderna fez isso. Ela unificou a ideia de força, ela unificou a ideia de campo, perturbações de campo, que são ondas, e a ideia de partículas, o fóton, tá? A ideia de que há portadores de força. Essa é a grande força da física moderna. Ela conseguiu resolver, trazer para o mesmo paradigma várias ideias que estavam nascendo e eram muito boas na física clássica. Tá? Força, campo, perturbação de campo e portadores de partículas ou portadores de força, o fóton, tá? Então, era isso que eu queria trazer nessa aula um pouco maluca, né? Porque é uma aula em que eu não ensino nada do começo, meio e fim, mas eu só trago elementos, tá? É uma aula meio maluca mesmo. Eu não gosto desse tipo de aula, mas eu precisava fazer uma aula assim. Era isso que eu queria trazer para você dessa aula. Trazer para você dessa aula esses elementos aqui, da mecânica estatística, da teoria eletromagnética e a tal da física quântica, tá? Esses elementos são de que as partículas, elas podem interagir entre si, e nesse caso haverá equilíbrio térmico, mas que se elas não interagirem entre si, não haverá equilíbrio térmico, e essa interação ou não interação, ela depende das condições do sistema. Então, num universo em expansão, especificamente, dependem da escala do universo, se o universo está numa escala ou está em outra. Da teoria eletromagnética, eu queria trazer essa ideia importante de vácuo e de ondas eletromagnéticas, e da física quântica, a ideia importante, muito importante aqui, de que campos são partículas, tá? Campos são partículas, e que de partículas surgem campos e de campos surgem partículas, todas essas coisas juntas. Depois, a gente vai ver nas próximas aulas como isso dá base para a gente pensar o universo primordial. Universo quente, denso, tá? Universo primordial. E o que acontece nesse universo primordial, tá bom? Então é isso aí. Se você que teve paciência de ficar até o final nessa aula meio estranha, meu muito obrigado aí e um abraço. Vamos para as outras aulas.